É necessário 3 condições estabelecidas por Deus. Eu digo que são princípios que nós temos que seguir e obedecer para que haja avivamento, para que a chama do primeiro amor ela seja acesa dentro do nosso coração. São 3 coisas. Então, são 3 coisas tão simples, mas necessárias, que nós, por elas serem tão simples, nós tropeçamos nelas. São 3 coisas simples. E eu quero falar a primeira coisa. Para que haja avivamento, é necessário oração. Oração. Onde não tem oração, não tem avivamento. O que é a oração? A oração não é um monólogo. Ela é um diálogo com Deus. Onde você não precisa saber falar com Deus lindas palavras. É o bastante você abrir-se diante de Deus e colocar diante dele como está o seu coração. É preciso que haja oração. E não é só oração aqui na igreja, quando você vem participar dos cultos. Também aqui, mas oração na sua casa. Nós precisamos orar. Precisamos orar mais. E o que eu mais percebo, que os cultos que nós temos menos frequência na igreja é o culto de oração. As pessoas fogem de oração. Começam a orar meia hora, já começa a incomodar, já começa a vir um incômodo nela. Por quê? Porque a oração, ela faz você quebrar a sua carne. Faz você jogar por terra o seu eu. É interessante isso que nós podemos ver Jesus nos mostrando isso. Quando estava próximo dele ser levado pelos soldados para ser crucificado, apresentado às autoridades depois crucificado, o que Jesus foi fazer, irmãos? Ele sabia que ia passar por um momento muito difícil, então ele foi orar. Ele se retirou lá no Monte das Oliveiras. Ele foi lá para o jardim do Getsêmani. E lá ele foi orar. Lá ele foi falar com Deus. Por quê? Porque a oração te prepara para o porvir. A oração te prepara para aquilo que você vai enfrentar. E Jesus enfrentou a injustiça das pessoas, as mesmas bocas que louvavam, diziam crucifíquio, enfrentou uma coroa de espinhos, enfrentou cravos nas mãos, nos pés, lanças no seu corpo, injúrias, calúnias, difamações, tudo isso ele enfrentou. Quando você ora, você consegue enfrentar essas coisas, você tem aquela chama do Espírito que faz você enfrentar todas as adversidades da vida. A oração traz esse fogo dentro da tua alma. Nós temos um exemplo na Bíblia de um homem de oração, que é o profeta Elias. O profeta Elias, a Bíblia fala sobre isso lá em Tiago, livro de Tiago, capítulo 5, versículo de número 17 e versículo 18. Tiago, capítulo 5, versículos 17 e 18. A Bíblia diz aqui: e Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e, orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Eu quero ler agora na outra tradução, na NVI. Olha que interessante. A NVI me dá um detalhe muito, mas muito completo a respeito dessa oração de Elias. A Bíblia diz assim: e Elias era humano como nós,
E ele orou, essa palavra na corrigida não tem. E ele orou fervorosamente para que não chovesse. Ele orou fervorosamente, com fervor, para que não chovesse. Ele era um ser humano como eu e você, mas orou com fervor. A oração que move Deus, a oração que traz essa chama é a oração fervorosa. Era aquela oração movida por fé, é aquela oração movida pelo Espírito de Deus. E ele orou fervorosamente. A nossa oração, ela precisa ser mais fervorosa, com mais fervor, com mais intensidade e persistência, no nome de Jesus. E ele orou fervorosamente. Será que nós temos orado fervorosamente? Ou é aquela oração que está mais para reza do que para oração? Hoje em dia, orar fervorosamente na igreja, tem pessoas que começam a te olhar meio que estranho. Você começa a falar na língua dos anjos, que negócio é esse? Você começa a glorificar, pessoa, peraí, que negócio é esse? Por quê? Porque a igreja, hoje é estranho orar fervorosamente no culto. Antigamente era mais comum. Hoje incomoda, mas antigamente era mais comum. Eu me lembro no início da igreja, quando a gente começava o culto, começava a orar, tinha um momento que eu deixava o microfone de lado e eu ia fazer a minha oração particular e o povo não parava. O povo continuava glorificando, buscando aquele fervor, aquela gente falando na língua dos anjos, você sentia aquele mover do Espírito Santo, aquela glória de Deus presente. Hoje você precisa falar, ore, fala com Deus, meu irmão. Fale com Deus, meu irmão. Porque está faltando oração com fervor. A oração com fervor é aquela cheia de fé, aquela movida pelo Espírito Santo. Então só pode ter avivamento se a gente orar fervorosamente. A oração tem que ser com fervor.